Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje seguimos com o estudo da coesão, especificamente relacionada à estrutura das frases. E esse conteúdo encontra-se no capítulo 15 do nosso material. Inicialmente, nós precisamos nos lembrar que o texto é uma unidade de sentido e necessita que todas as partes estejam interligadas. Não é apenas uma questão de conteúdo, mas também de forma. E além da sequência lógica, que é formada pela coerência, o texto deve ter os seus elementos bem encadeados, que é o que nós chamamos então de coesão. Envolve então os elementos coesivos. Então, nós temos um exemplo aqui. OMS indica um limite, mas Rio de Janeiro supera os níveis de poluição do ar. Então, como vocês podem visualizar, nós temos duas estruturas aqui. A primeira delas, OMS, indica um limite, que é a primeira informação. E a segunda, Rio de Janeiro, supera os níveis de poluição do ar. Então, o que nós precisamos analisar aqui é que duas informações relacionadas pelo conectivo mas com o sentido de oposição. Então, primeiro nós temos a informação relacionada à indicação de um limite, que foi feita pela OMS. E logo na sequência, nós temos a complementação dessa informação. Qual é esse limite? É o limite dos níveis de poluição do ar. E por isso, então, nós temos aqui também o auxílio do mas, que é o conectivo indicando uma oposição. E o que nós precisamos nos atentar aqui no exemplo é de que se essa estrutura fosse interrompida na primeira informação, ou seja, se parasse aqui, OMS indica um limite. Limite do quê? Relacionado a quê? Então, se nós tivéssemos uma pausa ou uma interrupção aqui, nessa primeira estrutura, ela não teria sentido completo. E, consequentemente, então, se fosse feita uma reorganização, ela precisaria de adaptações. E aqui nós temos duas possibilidades, dois exemplos de como isso poderia ser feito. OMS indica um limite para os níveis de poluição do ar, ou Rio de Janeiro supera os níveis de poluição do ar recomendados pela OMS. Como vocês podem ver aqui, nós temos duas formas adaptadas e as duas possuem sentido completo. Então, o que nós precisamos entender a respeito disso é de que cada frase precisa transmitir um sentido completo independente, o que não ocorreu na estrutura anterior, né? Quando nós falávamos que era necessário, então, observar todo o contexto, observar toda a estrutura, caso contrário, a primeira informação estaria incompleta. Uma frase pode modificar o sentido de outra com a qual se relaciona, mas é essencial que cada uma, nos limites da sua estrutura, tenha sentido próprio. Então, é isso que nós precisamos sempre observar ao organizar a estrutura dos enunciados. Aqui, nós conseguimos observar esse aspecto no exercício 2, que encontra-se nas páginas 336 e 337. Então, nós temos um cartão postal aqui, a imagem, né, de um dos lados do cartão, e aqui a parte escrita, que é o que nós vamos analisar. Mana, é verdade, o Rio de Janeiro é lindo, sendo uma cidade tão famosa. Mas
Quem vê Copacabana não imagina as horas de congestionamento. Af, cidade grande é tudo igual. Abraços, Marília. E aqui, para Maísa e as informações relacionadas ao endereço. Então, o que nós vamos analisar aqui é a parte verbal, ou seja, a estrutura do texto relacionada, então, à coesão. Então, aqui na letra A, diz assim: no segundo trecho do texto do cartão, as informações estão bem organizadas no parágrafo? Justifique sua resposta. Então, inicialmente aqui, Mana é verdade, o Rio de Janeiro é lindo. Então, aqui nós temos uma estrutura que está completa. Logo na sequência, sendo uma cidade tão famosa. Ponto. Tá. Essa informação está desconexa em relação ao restante do texto. Por quê? Porque ela está aqui sinalizada com o ponto final. Então, ela precisaria aqui ter um sentido mais completo, e é o que não está ocorrendo da maneira como ela foi utilizada ali. Então, o que nós podemos dizer é de que as informações não estão bem organizadas nesse parágrafo. Então, aqui, na sequência, mas quem vê Copacabana não imagina as horas de congestionamento. Então, a primeira pergunta, nós podemos colocar que as informações não estão bem organizadas, pois a primeira frase está incompleta, sem sentido. E na letra B, mantendo as informações essenciais, reescreva esse trecho de modo que haja coesão e coerência. Então, uma sugestão para que nós possamos eliminar essa forma não organizada do parágrafo poderia ser assim: quem vê Copacabana, um lugar tão famoso, não imagina as horas de congestionamento. Então, aqui nós podemos perceber, então, que as informações estão de acordo com aquilo que orienta em relação à organização, aos elementos que envolvem a coesão e a coerência. O exercício 3 da página 337, ele segue mais ou menos essa mesma linha. Temos: nas frases a seguir, há um problema de coesão causado por informações incompletas. Para eliminá-lo, reorganize os períodos e, quando necessário, complemente-os. Na letra A, apesar da ação dos ambientalistas, são poucas as empresas que investem em pesquisas de energia limpa. Aqui não podemos nos esquecer de que o ponto, ele finaliza a estrutura e ele necessitaria ter sentido completo. Só que aqui, da maneira como ele foi finalizado, da maneira como está constituída essa primeira frase, ela não tem sentido completo. Então, precisamos fazer a junção das duas estruturas de forma, então, que o período tenha o seu sentido completo, as informações estejam colocadas de forma completa. Então, uma sugestão de resposta para eliminar essa não sequência organizada poderia ser: apesar da ação dos ambientalistas, vírgula, são poucas as empresas que investem em pesquisas de energia limpa. Então, aqui nós unimos as duas e percebemos então que há uma lógica, há uma sequência, há uma complementação nas informações. Na letra B, as campanhas estão bem feitas. Ponto. Se todos se envolverem. Então, aqui nós também percebemos sobre a incompletude das informações, ou seja, as informações estão
incompletas. Então, uma sugestão: se todos se envolverem, as campanhas ficarão bem feitas. Letra C, considerando a importância da causa. Ponto. Cada colaborador deve fazer a sua parte para que o programa dê certo. Então, o que nós poderíamos construir é: considerando a importância da causa, todos devem se envolver. Cada colaborador deve fazer a sua parte para que o programa dê certo. Só lembrando aqui que o ponto e vírgula ele não influencia, ele não delimita o término da estrutura da oração da frase. Ainda o exercício 4 diz assim: dadas as informações, estruture as frases a seguir. Na letra A, informação principal: o planeta não suportará. Condição: o ser humano não parar de poluir o meio ambiente. Lugar: o ser humano vive nesse ambiente. Então, poderíamos construir da seguinte maneira: se o ser humano não parar de poluir o meio em que vive, o planeta não suportará. Então, juntando todas as informações. Na B, a informação principal: o ser humano precisa mudar seus hábitos. Finalidade: preservar o ambiente. E a característica: o ser humano vem destruindo esse ambiente. Então, a sugestão de resposta: para preservar o ambiente que vem destruindo, o ser humano precisa mudar seus hábitos. Na letra C, a informação principal: eu apresentarei o projeto ao diretor. A causa: ninguém toma uma atitude. E finalidade: o conselho diretivo aprove o projeto. Então, a resposta: já que ninguém toma uma atitude, eu apresentarei o projeto ao diretor para que o conselho diretivo o aprove. Então, aqui nós estruturamos as frases de forma que as informações estejam colocadas da maneira adequada. A tarefa é uma tarefa avaliativa e vocês deverão fazer a leitura do texto das páginas 328 e 329, realizar as questões 1 até 6 das páginas 330, 331 e 332, e o que deverão postar no AVA é o exercício 1 da página 330. Por hoje era só e bons estudos para vocês. Até a próxima.